Paz do Senhor. Amém. Muito feliz de estar com os irmãos mais uma vez. Quero louvar a Deus por esse dia, agradecer ao pastor Braga, aos pastores da igreja por essa honra, principalmente pela amizade, pelas palavras do pastor Braga, pastor Marcos, os irmãos daqui. Como eu costumo dizer aos irmãos, existem algumas igrejas que a gente cria mesmo uma aliança, como o pastor disse, tem vontade de voltar. Tem umas que a gente ora para eles esquecerem que a gente existe. O Espírito que fala lembrar também faz esquecer, mas nesse caso, que não é o caso de vocês, eu espero que a gente mantenha durante um bom tempo essa nossa aliança. Amém? Glória a Deus. Eu estou muito feliz de estar aqui com os irmãos mais uma vez. Estou com a minha esposa linda, Mari, ali, e o Eduardo, que é papai todinho. Olha que bênção. Muito feliz de estar com vocês. Meus irmãos, ainda bem que vocês trouxeram Bíblia, porque o nosso tema é autoridade espiritual à luz da Bíblia. Glória a Deus. Então nós vamos vasculhar. Que bom que você trouxe, que você vai abrir muitas vezes aqui hoje. Vamos começar em Mateus capítulo 28, versículos 16 a 20. Glória. Mateus capítulo 28, versículos 16 a 20. É por onde a gente vai começar essa noite, para a gente ter uma noção básica. Quero falar aqui hoje sobre pelo menos 7 princípios fundamentais da autoridade espiritual à luz da Bíblia. Aí, permitindo Deus, amanhã de manhã a gente fala sobre obediência e submissão, para fechar com um exemplo prático disso à luz da vida de Eliseu, num dos episódios de sua vida. Então hoje vamos começar por essa busca de alguns princípios fundamentais da autoridade espiritual. Mateus capítulo 28, versículos 16 a 20. Mateus escreve esse evangelho, ele escreve em hebraico, escreve para judeus. A principal ideia de Mateus é mostrar que Cristo é rei da linhagem de Davi, é o evangelho do rei. Então ele escreve com toda uma preocupação de mostrar quem é a genuína autoridade que é Cristo. Glória a Deus. Ele já quebra qualquer obsessão que porventura os discípulos tivessem de querer ser alguma coisa. Então Mateus vai com todo o seu evangelho esmagar esse desejo que a gente às vezes ainda tem de querer estar meio que acima de Cristo. Então em todo o ambiente de Mateus ele vai colocar Cristo como soberano, como rei, como Senhor. E nesse final aqui é impressionante, é um texto curto, mas extremamente profundo. E eu vou dizer aos irmãos, não desperdicem nenhum texto bíblico. Não existe na Bíblia um texto meia boca. Tudo que está aí é tremendo e foi dito pela boca mais suprema que existe, que foi a de Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Então põe a máscara de mergulho aí, vamos mergulhar. Mateus capítulo 28, versículos 16 a 20, a minha versão hoje aqui é a NVI, Nova Versão Internacional. Ele diz assim, ó: os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Ou seja, não é só o privilégio nosso duvidar de vez em quando não, viu? Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Por que a gente esquece disso? Vocês já notaram isso, que a gente esquece disso? Por exemplo, eu profetizo, eu mando, eu faço, eu posso, eu cumpro, eu pego. A gente não pega nada, não faz nada, não profetiza nada, não manda nada. Toda a autoridade foi dada a Cristo. Glória a Deus. Foi Ele que disse isso, né? Então encerra a conversa aí. Ele diz assim, ó: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Um texto pequeno, mas extremamente profundo. É um texto que, algumas coisas desse texto, a gente vai entrar ao longo dessa nossa conversa aqui. Mas uma coisa que me chama muita atenção é o fato de que Jesus está perto de terminar a sua missão aqui. Na verdade ele já cumpriu. Ele só está deixando alguns flashes e ele vai subir aos céus. E é um momento assim interessante, porque é carregado de saudade. É como se Deus
estivesse retardando de propósito a ida. Então ele encontra com o discípulo aqui, encontra com outro discípulo lá, ele leva um tempo para subir. Se fosse eu, subia rápido. Fui, Deus abençoe vocês, estou indo, o Espírito está vindo, né? Hashtag partiu. Mas no caso dele, ele vai devagar, ele retarda, dá um tempo, aparece aqui, depois aparece lá, resolve andar a pé. O único Deus da história que resolve andar, ele anda a pé, depois de ressurreto. Jesus gostava de andar, tremendo isso, até em cima de água ele andou. É verdade. Então ele vem e vai subir, ele sobe devagar, bem devagar, tão devagar que a Bíblia diz que é uma nuvem que vem e encobre os olhos. E fica um momento assim, belíssimo, cinematográfico. Os discípulos com uma vontade imensa de ir, mas tem que ficar. Jesus com uma vontade imensa de ficar, mas tem que ir. Então vem o anjo e fala: vocês estão olhando para cima por quê? Ele deu direção e sentido a vocês. Ele foi, mas ele veio, ele nem chegou já com a vontade. O nome disso é saudade. Um grupo simples de pessoas foi capaz de gerar saudade no coração de Deus. Glória a Deus. Aí reside a autoridade da igreja. Aleluia. Numa relação de amor. Glória a Deus. Se você não ama Cristo, você não pode dizer que tem autoridade espiritual. Glória a Deus. Acima de qualquer coisa existe relação de amor. É sentir saudade de Deus. É entender que estamos aqui para trabalhar no reino de Deus, fazendo a obra de Deus, com o povo de Deus, para um povo que Deus ama. É Deus em todos os tempos, em todos os lugares, em todos os momentos. Se a gente perde isso de vista, a gente cria uma igreja que se transforma num reino rival ao reino de Deus. O sonho de muitos líderes por aí é botar uma plaquinha na frente da igreja, sob nova direção. Quem manda no céu agora somos nós. Eu vou falar para vocês, se Deus pedisse permissão para a igreja, para botar a gente no céu, o céu estava vazio. Ainda bem que ele não pede a permissão da gente. Glória a Deus. E lá no céu ele coloca um povo meio torto, igual os discípulos que ele contratou, né? Ele coloca um Davi complicado, com a mão cheia de sangue. Ele bota gente estranha, gente que a gente não colocaria, ele põe lá. Por isso que ele não deixa a gente escolher, porque ele sabe que a gente ia escolher gente muito parecida com a gente, ia ficar um céu chato. Então ele bota um céu de diversidade, com gente que falhou, gente que pecou, gente que errou, mas que careceu tanto da graça de Deus que abraçou a cruz, não largou mais, está aí dando o céu. A igreja é feita disso aí. Tem um antigo ditado judaico que diz que o homem que não sabe controlar-se a si mesmo torna-se absurdo quando quer controlar o outro. E é verdade. Quem não tem domínio próprio não pode querer dominar o outro. O que eu vou começar aqui hoje é colocar algumas coisas que precisam ser colocadas, que geralmente quando a gente trata de autoridade espiritual, cria-se uma confusão imensa na cabeça de muita gente. Porque tem gente que é quase assim psicopata com o negócio de autoridade. É um perigo. Tem gente que não pode ter poder. Olha para mim aqui, nem todo mundo na igreja é líder. Tem gente que vai passar o resto da vida sentado aí glorificando a Deus e amém. Glória a Deus. Porque tem gente que quando tem um mínimo de poder, ele se demoniza e inferniza a igreja inteira e o diabo tira férias. Nós vamos conversar, você já me conhece, eu estou em casa, amém? Infelizmente, nos nossos quintais evangélicos, essa palavra autoridade virou sinônimo de controle, de acúmulo e posse. Ela tem virado sinônimo de abuso de autoridade, do nazismo religioso. Em muitos lugares existe isso, essa mania louca de mandar, sabe? De aparecer, de pisar em todo mundo, de subir. Tem gente que tem uma doideira por subir, uma espiritualidade drogada. Ele fica com crise de abstinência se ele não manda em alguém. Isso é perigoso, irmãos. Quando você sentir essa coceira na alma por mandar, nem chega perto, porque você vai levar para o altar fogo estranho, e fogo estranho mata. É preciso entender isso. Autoridade espiritual não tem a ver com isso. Quem manda adora bater no peito e gritar sua suposta autoridade. Você já viu gente que fala: você sabe com quem está falando? A famosa carteirada? Tem carteirada gospel. Você vai no show gospel, misericórdia. Tem gente que quer porque quer entrar e passa, não, porque eu sou pastor. Já viu? Eu sou presbítero, eu sou diácono. E daí? É como uma moça que entra no avião, um homem sentado, de terra, diz: o senhor é crente? Não, eu sou pastor. Antes de ser pastor, você é o quê? Por incrível que pareça, nós vivemos um tempo de caricaturas da autoridade. Existem pessoas que não conseguem compreender ainda que a autoridade é um estado de espírito. Não é uma máscara que eu coloco. Eu estava em um desses lugares do Brasil afora, aí conversando com o irmão, e ele me disse: pastor, eu estou decepcionado, tinha um pastor aqui,
tão rígido, tão fechado. O homem, a igreja do homem era terrível, tão rígido que era. E agora o homem abriu um monte de pecado, um monte de podre. Meu Deus, eu pensava que o homem era santo. Por que isso acontece? Eu falei, porque atrás da máscara da perfeição se escondem os piores monstros. É bom ter uma série de regras, porque eu posso pecar nas entrelinhas. É bom fazer de santo, super santo, o cara que não erra. Aquele cara que a cada 5 palavras uma língua estranha. Fica esperto com esses caras. Às vezes são tão apodrecidos que eles passam o perfume do santo. Eu gosto de gente simples. Eu gosto de gente que erra, que tropeça. Que se não for Deus na causa dele, ele mata todo mundo. Imagina se Deus tirasse a graça de Paulo. Ele matava a gente, não é? Eu louvo a Deus por gente simples, gente pequena, gente que erra, gente que tropeça, gente que peca, gente que cai, gente que falha, gente que fracassa. O que nos humaniza é o fracasso. Eu só estou aqui hoje porque sei que a graça de Deus ainda me sustenta hoje. Posso estar desviado amanhã, dando escândalo para a igreja. O que me mantém de pé é a pura e simples graça de Deus. Glória a Deus. É isso que mantém você aqui. Aleluia. É preciso destruir de uma vez por todas da mente da igreja evangélica brasileira a mania de super-heróis. Nós não somos X-Men divinos. Nós somos frágeis, somos pessoas que precisam de graça. Como a irmã cantou aqui agora. Eu preciso melhorar. É ou não é? Agora, o mais estranho é que tem surgido e se fortalecido nos últimos tempos uma mentalidade perigosíssima na igreja, que é a mentalidade de reinar, de que tem que mandar, tem que ir para cima. Já viu essa conversa de que nós somos cabeça e não cauda? Só que cabeça sem coração também é defunto. É preciso ter uma racionalidade que sente e um sentimento que raciocina. Se não tiver os dois, eu estou morto. Os rabinos dizem que o casamento ideal é aquele onde a mulher, o homem é o cabeça, mas a mulher é o coração, porque um corpo que tem coração, mas não tem cérebro, não existe. Assim como aquele que tem cérebro, mas não tem coração, também está morto. A abençoada dádiva do equilíbrio faz família, também faz igreja. Glória a Deus. Não tem nada pior do que gente desequilibrada e crente. É ou não é? Um desequilibrado crente com a Bíblia na mão e o microfone é pior ainda. É tão terrível isso. Porque a gente tem a tentação de achar que porque o indivíduo consegue fazer, consegue prender a massa, tem uma lábia, uma oratória, ele tem alguma coisa de Deus. Nem sempre. Até porque Jesus foi Deus e andou por aqui e passou despercebido em alguns lugares. Até a mãe dele esqueceu dele, imagina. Depois de um dia de caminhada foi que lembrou, cadê Jesus? Subiu, aí tem que voltar. De tão simples que é, passa despercebido. Já tem gente que não passa despercebido nem que ele queira, porque ele segura a melancia no pescoço e vem para o culto. Autoridade é um negócio diferente, muito diferente. Tem um vocábulo que é de onde vem a origem da palavra latina, autoridade. Essa palavra auctoritas é uma palavra muito interessante. É de onde vem a raiz da nossa palavra. Ela deriva de auctus, que é o particípio passado de augere no latim, que tem o indicativo de fazer crescer, de aumentar. A melhor tradução seria influenciar. A autoridade é influência. Isso que é tremendo. Tem a ver com essa influência, com aquela vontade de imitá-lo. Muito diferente de tudo aquilo que a gente imagina hoje. Mais interessante de tudo é que a autoridade é muito mais do que você emitir comandos, do que você berrar ordens. É propiciar crescimento, influenciar, é alargar os horizontes, facilitar trajetórias, ajudar a gente. Olha, em 98, se não me engano, teve um encontro, um congresso de psicólogos em São Paulo, e eles propuseram mudar de nome, porque eles diziam que psicólogo, psiquiatra, psicanalista eram nomes carregados, pesados. Até hoje as pessoas têm um certo receio. Você fala, irmão, você precisa de um psiquiatra. Irmão, a primeira coisa que ele diz, eu não sou louco. E nem sempre é isso, tem a ver com terapia. Então eles fizeram uma proposta que infelizmente não foi votada lá, mas devia servir na igreja. Eles queriam trocar o nome de todo e qualquer profissional dessas áreas para gentista. Gente que cuida de gente. Não deu certo lá porque o povo gentista é pobre. O povo quer psicanálise. É a nossa veia capantibiana. A igreja é gentista. Irmão, aqui é gente cuidando de gente. É gente alimentando gente, é gente levantando gente, é gente abençoando gente, tem gente destruindo gente, mas é a igreja. É um ambiente de gente, aqui que a gente funciona, aqui que a gente cresce, aqui que a gente tem razão de ser, tem base. O que
fez? Como gente, andou no mundo da gente, transformando gente para modelo de gente, inspirar a gente. Glória a Deus. Foi o que Jesus fez. Eu acho esquisito porque o itinerário de Deus é descendo. É tão incrível quando você olha Deus na Bíblia, Deus com uma vontade imensa de descer. Tanto que ele cria o jardim, depois do jardim, o que ele faz? Vai passear no jardim. Ele não fica no céu, ele passeia no jardim. Aí não dá certo, o pecado entra na história, aquela coisa toda, vem o povo fazer sacrifício, Deus aparece no topo do monte. Fumaça, nuvem, mas Deus está lá, no topo do monte, Moisés vai ver. Aí o topo do monte ainda está longe demais, Deus vai lá para dentro da caixa. Vai para a arca, para trás de uma cortina, no Santo dos Santos, uma vez por ano Deus está lá. Quando Eliseu morre, olha que interessante, Eliseu está morto, está só os ossos. E alguém vem fazer um enterro, de repente uma caravana de bandidos lá, e o povo desesperado pega o defunto, joga no túmulo. E a Bíblia diz que estavam os ossos de Eliseu, e quando o defunto bate nos ossos de Eliseu, se levanta. Os ossos de Eliseu não têm vida, não dá para curar, mas só consegue ressurgir Deus. Olha onde Deus já estava, lá embaixo, no meio dos ossos de um profeta, desceu demais. Glória a Deus, glória a Deus. E em Jesus ele vai descer mais ainda, porque ele vai ficar dentro do ventre de uma mulher 9 meses. É verdade. A mulher alimenta ele, pensa nele, põe a mão na barriga, sente as contrações, as transformações do corpo, e tudo o que ela mais sonha é ver o rosto do menino Deus que vai nascer dela. Um Deus capaz de descer do céu por etapas, até entrar no ventre de uma mulher, e ele ainda vai mais longe, ele vai morrer e ficar 3 dias dentro de uma rocha. Glória a Deus. Gente que desce. Eu não sei por que a igreja é gente que quer subir o tempo todo, se Deus desceu. Você já parou para pensar nisso? Você não é cristão para fugir da terra, irmão. Você não é cristão para fugir do inferno. Você não é cristão para chegar no céu o mais rápido possível, como se isso aqui fosse uma espécie de agência divina do céu. Viagens celestiais, uma CVC gospel. Você é cristão para melhorar a vida aqui, para trazer o céu aqui, para fazer diferença já. Porque quando você vive essa vida aqui, o céu é seu. Glória a Deus. É simples. Glória a Deus. Glória. É recompensa da graça. Nosso chamado é viver aqui, ó. Gente, o horizonte que Jesus deu aos discípulos nesse texto. Olhem para frente, atinjam o outro. Quando a gente compreende isso, aí todo o nosso conceito de autoridade muda. Porque a gente não tem legitimidade para mandar em ninguém, para gritar com ninguém, humilhar ninguém, destruir ninguém. Muito pelo contrário, para levantar a gente, abençoar a gente, investir em vidas, facilitar trajetórias, proporcionar crescimento, investir no outro o tempo todo. O batismo com o Espírito Santo é muito mais do que falar em línguas. Sabe o que é? Lucidez. Glória a Deus. É abrir a mente. É verdade. Quando o Espírito Santo desceu e batizou aquele povo, um povo simples, classe baixa da Galileia, um povo que não tinha nada para dar na história, mudou a história, virou o mundo de cabeça para baixo, porque raciocinou, pensou a partir da história, teve lucidez, envolveu, fez uma social-democracia funcionar pelo menos uma vez na história. Tudo era de todos e ninguém possuía tudo, e todo mundo se abençoava e a vida cresceu. Glória a Deus, glória a Deus. A gente está vivendo hoje de um evangelicalismo profundamente egoísta. Tanto que a gente entra na igreja com aquela sensação assim de quem entra num shopping sagrado. Tudo é meu, o que sobrar você tenta pegar aí. Entra na fila. Eu estava numa igreja, não entrei na fila de Deus. Eu preciso o primeiro, beleza, e o último? É ruim ou não é? A gente tem umas sensações assim capitalistas de Deus, de que Deus está no pregão, enquanto Ele rende eu estou com Ele, parou de render eu procuro um novo. O importante é estar dentro da vibe, é sentir o momento. E com Deus é o contrário, com Deus é relação, gente. Se você gosta de gente, você ama Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Deus trabalha com gente. E melhor ainda, Deus trabalha muito com gente pobre. Eu não sei se você já pensou nisso, mas Deus trabalha muito com gente pobre. Glória a Deus. Ei, irmão, como Deus gosta de pobre? E pobre é legal. Você já viu o otimismo de pobre? Olha, pobre não tem nada, quando vem encher, diz que perdeu tudo. O legal do pobre é que ele vive para compartilhar. Ele compartilha uma xícara de açúcar, compartilha a tampa da panela, o que tiver vai. É verdade, glória a Deus. Vive para compartilhar. O pobre não espera muito da competição, porque sabe que na competição ele perde, mas aposta tudo na cooperação. Glória a Deus. Jesus em nada mais foi do que um homem pobre andando com 12 homens pobres na Palestina, pobre mudando o mundo. Glória a Deus. Isso não quer dizer que o rico não vai entrar no céu, nada disso. Pode entrar, é uma bênção que venha, mas aqui dentro o seu dinheiro não faz diferença. Aleluia. Glória a Deus. A autoridade não se compra, a autoridade se recebe.
coisa, a autoridade que está sobre a igreja, guarda isso, ela não se legitima na busca obsessiva por glórias, tronos, impérios, coisas que Jesus negou. Esses dias eu fiquei pensando, como é que a gente conseguiu tanto sucesso naquilo que Jesus nunca quis? Jesus nunca quis os primeiros lugares, nunca quis dar uma passeada no palácio. A única vez que ele passou no palácio é quando ele estava no caminho da cruz. Nunca teve esse movimento todo. Uma vez falaram para ele, o herói está te chamando. Ele fala para aquela raposa que eu vou depois. Imagina. Eu gosto desse Jesus clandestino, curto e grosso, sabe? Jesus dava umas pegadas que eu não tenho nem coragem de dar. Ele tinha essa capacidade incrível de ser muito mais santo do que eu possa aparecer atrás do terno e gravata. Uma capacidade incrível de ser leve, livre, solto, de viver, de existir. É tão impressionante. Eu sou extremamente apaixonado pelo Jesus que a Bíblia desenha. Tem um escritor antigo que diz que o Jesus da Bíblia é o segredo mais bem guardado das igrejas. Glória a Deus. É verdade. Que a gente pinta um Jesus extraordinário, né? Ele era judeu, a gente pinta ele europeu, sueco. Olhinho azul, cabelinho top, loirão, né? No ombro. Eu já vi Jesus musculoso, bombado, com o coração tatuado no braço, sangue bom. Tem um Jesus assim top mesmo. Ele era judeu, e a cara mais próxima que a ciência pintou não foi lá tão bonita assim não. E olha que Isaías avisou, 700 anos antes. Olhávamos nós para ele, nenhuma beleza vimos para que desejasse. Era o mais indigno entre os homens e não fizemos dele caso algum. Como um de quem a gente vira o rosto, não notamos a presença dele. Isso que me encanta em Jesus. Ele conseguiu viver para além do que a beleza suspira. Jesus não é um produto que se põe na vitrine da igreja para chamar as pessoas pelo brilho que ele projeta. Jesus é aquele que é uma luz de dentro para fora. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Portanto, se você procura holofote demais, é porque a luz que está em ti se apagou. Glória. E quando a luz que está aqui está acesa, você não procura holofotes. Aleluia. Está livre disso. Glória. Pode adorar a Deus, porque o que você tem é uma luz acesa na alma. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero analisar com os irmãos alguns princípios básicos, pelo menos 7. Primeiro, abre a sua Bíblia aí, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Olha o que Paulo vai dizer. Eu acho impressionante isso. A forma como Paulo vai trabalhar a questão de dons e tudo mais, ele trabalha com aquilo que era muito peculiar, a forma como ele trabalha as palavras. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 28, diz assim, ó: assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, e os que têm dons de curar, e os que têm dom de prestar ajuda, e os que têm dons de administração, em algumas palavras, governo, e os que falam diversas línguas. Olha o que Paulo está dizendo. Eu queria que você repetisse comigo. Primeiro princípio fundamental da autoridade espiritual: a autoridade não é grito, é dom. Autoridade não é grito, é dom. Glória a Deus. Isso é fundamental. É o que Paulo está dizendo aqui. Foi Deus quem pôs na igreja e separou por categorias. Tem mestres, na igreja tem mestre, mas você não gosta dele, mas tem. Na igreja tem os que falam em línguas, na igreja tem os que choram, na igreja tem os que cantam, na igreja tem os da hospitalidade que recebem muito bem, na igreja tem todo mundo, e dentre eles tem os do domínio, da administração, do governo. Sabe o que é incrível? Na mentalidade paulina aqui, esses não são melhores, não são primeiros, não estão encabeçando lista, não estão no topo, acima, numa plataforma superior. São homens que estão aí para trabalhar no processo, fazem parte do corpo. A metáfora perfeita da igreja que Paulo entendeu, corpo. Paulo passa as cartas de Corinto procurando um exemplo para a igreja. Ele fala de lavoura, fala de edifício, mas não acha, até que ele chega em corpo. Corpo é perfeito. Glória a Deus. Ele vai dizer mais ou menos assim: é como se ele dissesse que o dom do domínio do governo é como um dedo entre os dedos da mão, faz parte, é especial, mas não é tudo isso. Faz parte do corpo, recebe ordens da cabeça, que é Cristo, e do sistema nervoso central, que é o Espírito Santo. Glória a Deus. Isso que é fundamental. A autoridade não é grito, é dom. Glória a Deus. Eu tenho os 2 pés atrás e as mãos também. Tem gente que grita demais, seja pregando, cantando, falando. Eu fico totalmente atrás, porque toda vez que você precisa gritar, se esforçar demais,
você já passa a violentar quem te ouve. O conteúdo da sua palavra precisa ser muito mais alto do que os decibéis que você atinge. É muito importante entender isso. Irmãos, tem coisa pior do que você chegar numa igreja com aquelas caixas de som de vender sorvete, o irmão gritando, você não consegue entender. É ruim, não é? Fala a verdade. Não mente não, você é crente. Não é? É terrível. E as pessoas acham que isso aí tem alguns que falam assim, o almoço tem autoridade. Não tem não. É isso que ele não tem. A genuína autoridade tem a ver com a influência. Essa influência divina é exatamente aquilo que Jesus faz. Suficientemente educado para sair da minha vida sem bater a porta. Suficientemente educado para chegar perto de mim e sugestionar o caminho que eu devo seguir. Glória a Deus. É tão tremendo isso. Paulo vai falar sobre esse dom de governo, de administração, como um presente. A palavra no original grego para dom é presente, é um carisma, tá? É tão tremendo isso. É uma dádiva, é uma graça. Ou seja, os dons são concedidos, visando o quê? Edificação do corpo de Cristo. Não é uma licença evangelística para matar. Não é uma licença bíblica para mandar. Não é uma licença bíblica para virar as mesas. Dom de autoridade, serviço, de governo na igreja, simplesmente para servir, para ajudar, para fazer diferença, para mexer com gente. Olha, tem ao longo da história da igreja tantas pessoas fantásticas no meio da igreja que não tem holofote, não tem liderança, mas tem uma capacidade incrível de exercer influência e fazer vidas serem tocadas pela graça de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Autoridade não tem a ver com opressão, com a postura de chefe, mas com a alegria de servir a Cristo. Sabe o que é mais interessante? Eu não preciso fazer cara fechada o tempo todo para mostrar autoridade. A gente ainda tem resquícios da ditadura militar no Brasil durante muito tempo, e a gente ainda acredita nisso, ainda temos resquícios seríssimos disso. Então a gente ainda acha que postura fechada, cara fechada, ainda faz diferença. Não é à toa que até hoje a polícia faz blitz, termo alemão herdado do nazismo. A gente ainda tem resquícios disso. Então a gente acha que fechar a cara é autoridade. Aí uma garotinha de 8 anos orando nos Estados Unidos: ó Papai do céu, livra-me dos santos de cara fechada, amém. Eu oro com ela. É terrível o crente de cara fechada, não é? Sabe aqueles crentes que vê demônio em tudo? Ele não fecha a porta, o vento bate e diz que é o demônio. Você já viu? Não tem? Tem gente que faz isso ainda. Minha mãe, por exemplo, ela regia as irmãs de oração na nossa igreja, desde que Noé saiu da arca, ela regia. E ela era muito séria, muito rígida nisso. Tanto que assim, a gente brincava que se chovesse canivete, ela arrumava um guarda-chuva de ferro, mas ela ia. Não falar de jeito nenhum. Aí teve um probleminha que ela teve no pé lá, não sei o que deu, eu fico uns 3 dias sem ir. Foi um grupo de senhoras lá em casa, das irmãs lá. E foi orar, e eu estava de férias no seminário, estava no quarto, escutei. Irmãos, sinceramente, eu tentei ficar quieto, mas não deu. A irmã orando falou: eu entendi por que a irmã não vai para a igreja mais. Olha, 3 dias que a irmã faltou, não vai mais para a igreja. Desviaram minha mãe a força. Umas leituras assim, talibãs da fé. Hezbollah cristão. Ela falou: olha, o diabo alinhavou o pé da irmã com linhas podres. Olha, cara, não aguentei. Eu tive que ir lá e falei: irmã, a coisa mais fácil do mundo de quebrar uma linha podre é só fazer isso. Não é? Se fosse isso, era só virar o pé para o outro lado. A gente costuma ter medo de falar com Deus, e a gente joga poderes demais na mão de um diabo que não tem todo esse poder. Ele tem poder, mas não tem todo o poder. Todo o poder está na mão de Cristo. Toda a autoridade foi dada nos céus e na terra. Toda a autoridade. Agora abre a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 10. Guarda isso. Primeiro princípio fundamental: autoridade não é gripe, é dom. Lucas capítulo 10 é um texto que eu amo. Capítulo 10, versículos 17 a 20. Olha que tremendo que é isso. Esse texto para mim é um texto que chega a ser encantador, coisa que funciona de uma forma incrível. É um texto que eu não paro de meditar. Lucas capítulo 10, versículos 17 a 20. E o bom da gente andar no Novo Testamento é que os crentes acham rapidinho, né? Você negócio de Oséias, Amós, leva 3 dias, mas aqui vai beleza, né? Lucas capítulo 10. Eu estou falando assim que é para você rir, irmão.
autoridade aqui não é cara fechada, não, é o contrário, né? 17 a 20, diz assim, ó. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos no céu. Glória a Deus! Glória a Deus! Ó, todos nós aqui congregamos na mesma igreja dos discípulos nesse culto aqui. Amém. 72 discípulos que Jesus chamou. Isso aqui é um test drive. Olha para mim, vou falar bem na nossa língua. Test drive espiritual. Jesus está aqui, chama 72 discípulos e fala: vão. Ele está dizendo assim: deixa eu ver como é que a igreja funciona sem a minha presença física entre eles. Eu vou ficar e eles vão. Só no poder. Eu quero ver como é que funciona. Test drive, vai. E os discípulos foram e saíram expulsando demônio, ganhando almas, aquela glória, cruzadinha em toda a cidade que passavam. E eles voltam numa alegria. E qual é a alegria deles? É incrível como o crente gosta de demônio. Até hoje é assim. Qual que é a alegria deles? Não é porque um paralítico mandou, né? É porque tinha demônio que saía quando eles mandavam. Olha que legal, Jesus mandar é bom demais. Esse negócio de mandar é tremendo. A gente mandou, os demônios saíram, Senhor. Olha que legal. Jesus já olha e fala: ah, já está errado. Jesus já corrige aí. Jesus fala: olha, eu vi Satanás cair, gente. Ele não vai subir mais não. A alegria de vocês não é porque vocês mandam em poder, sabe por quê? Quando vocês fazem guerrinha com o demônio, vocês tiram o indivíduo da possessão do demônio e colocam numa nova possessão, a possessão de uma religião que gosta de mandar. Ele não está liberto. Você está tirando ele das garras do demônio e jogando nas garras da igreja. Que diferença faz? O que o demônio faz? Manda no indivíduo. O que a igreja de vocês vai fazer? Vai mandar nele. Estou mandando vocês libertarem e entenderem que a alegria de vocês não é porque manda no diabo. Esse poder não é de vocês, é meu. A alegria de vocês é porque o nome de vocês está no céu. Vocês são filhos. Glória a Deus! Aleluia! A alegria não é porque você é mágica, porque é filho. Não é porque é chefe, é porque é filho. Não é porque é a patroa, é porque é filha. Filhos e filhos de Deus que podem entrar no céu, de onde o diabo não pode mais chegar. A igreja pode ir. A alegria reside nisso. Glória a Deus! Glória a Deus! Essa é a razão. Segundo princípio, repita: autoridade é diferente de poder. Autoridade é diferente de poder. Jesus não mandou os discípulos brigarem por poder, mas estão brigando. Autoridade é influência. Você quer ver a diferença de autoridade e poder? Você chega num lugar, por exemplo, o indivíduo lá que é o centro, está no meio da mesa, poderoso do movimento, mas tem alguém que não precisa mandar. Está sempre um grupinho perto dele, já notou isso? É o líder, é a autoridade. Não precisa estar no centro, não precisa ter credencial. Quem tem autoridade é seguido, porque a influência atrás. É simples assim. É igual eu tive numa igreja um tempo atrás, e na hora do culto do grupo das crianças cantarem, o pastor falou: vamos ouvir as crianças. Aí o grupinho levantou e a menina que ia reger não veio, e aquela luta, a menininha sai do meio, tranquilo, como se nada estivesse acontecendo. Ela sai do meio, coloca um negocinho, sobe em cima e rege as crianças, sem ninguém mandar, sem ninguém pedir. Autoridade. Glória a Deus! Olhou o problema, resolveu, voltou para o meio, sem problema algum. Glória a Deus! Aí eu vi uma outra cena que é interessante para mostrar a questão do poder. 4 obreiros, 2 evangelistas e 2 presbíteros, discutindo na igreja porque um banco estava fora do lugar. Eu não vou mexer, sou presbítero. Eu também não, porque eu sou evangelista. Coisa de diabo, como é que o diabo faz isso? Chega aqui o banco fora do lugar, e os diabos nada. Eu fiquei lá olhando, na igreja que eu congregava lá em São Paulo. E ficaram discutindo, até que veio uma irmã, e enquanto eles discutiam, a irmã foi lá, arrastou o banco para o lugar, ajoelhou e orou. Resolveu o problema, porque eles estavam preocupados com o poder, e a autoridade chegou. Glória a Deus! Aleluia. Meu Deus. Tomara que o Espírito Santo liberte a gente dessa doença. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! O poder é como água salgada, quanto mais você bebe, mais sede dá. Mas a autoridade é o contrário, ela te liberta para servir os outros e sair de cena, porque toda a glória e a autoridade reside na mão de Deus, Senhor absoluto da história. Os discípulos estavam extasiados pela guerrinha de poderes, ainda não tinham compreendido a verdadeira autoridade. Poder é ato. Michel Foucault, um filósofo, trabalhou muito com a questão do poder. Ato que se exerce, que se oprime, que se mexe, sempre na questão do poder, enquanto que a autoridade é ser, é aquilo que você copia, que você segue.
não é dar ordens, é ser seguido. Muito diferente de tudo isso que a gente vê por aí. Sabe o que é interessante? A gente até confunde quando a gente fala fulano é autoritário. Autoritário já é por si só uma corrupção da própria autoridade, visto que quem tem a verdadeira autoridade não é autoritário. Se é autoritário é poderoso, é o contrário. É gente que é alimentado pela toxina mortal do orgulho. E não tem droga mais poderosa do que a droga do eu. O ego é um perigo. Se ele se entronizar, acabou, irmão. Sabe o que é interessante? Tem pessoas que começam tão bem na igreja, tão abençoadas, ele tem um carisma e tal. Aí a gente acha que porque obrigatoriamente ele aparece, ele tem que aparecer mais. E com isso criamos um ídolo e matamos um servo. Nem todo mundo que aparece na igreja precisa aparecer mais. Até porque quem faz aparecer é Cristo, ele que acha no meio da multidão. Glória a Deus. A Bíblia diz que quando Jesus foi chamar os discípulos em Marcos capítulo 3, a Bíblia diz que veio a ele uma multidão. E ele chamou a eles o que ele quis. Olha que tremendo. Chamou os que quis. No meio de uma multidão, Jesus não quis todo mundo. E ele quis Judas. Imagina. Mas ele quis e chamou. O pastor estava lendo aqui agora o texto da viúva, lembra? Da viúva que ele deu agora aqui na oferta. Sabe o que mais me encanta naquele texto? O fato de Jesus conhecer a viúva. Ele não deu um chute, ela deu tudo o que tinha. Ele conhecia ela, sabia quem ela era, observou do começo até o fim, até a hora que ela veio e depositou. Por isso ele enfatizou, ela deu tudo. O resto aí dá o que sobra, ela deu tudo. Eu sei quem ela é. Porque na oferta aqui Jesus não vê seu bolso, ele vê você. Ele conhece a gente. É muito sério isso. Autoridade não é grito, é dom. Autoridade não tem a ver com poder, tem a ver com estado de ser, de espírito, de equilíbrio, de receber uma ordem divina. Está dando para entender? Glória a Deus, glória a Deus. Sabe por quê? Escuta uma coisa aqui, ó. A maioria das pessoas que estão nesse movimentão evangélico que surgiu hoje, que é até descaracterizado, meio estranho, eles estão procurando alguma coisa para vencer. A lógica de hoje é essa. A felicidade virou uma obsessão mundial. O povo vive numa loucura para ser feliz. É tanto que não consegue ser. O Rubem Alves, que infelizmente morreu hoje, ele dizia que a felicidade é como uma borboleta. Se você tentar pegar, dá um trabalho e geralmente ela foge. Mas deixa a mão parada quieta que ela vem e pousa. É isso que Deus quer que a gente entenda aqui essa noite. Glória a Deus. O Espírito Santo quer que você pare de fazer como se fosse uma espécie de super doméstica espiritual. Você é noiva. Você não precisa tentar fazer tudo e todos. Você precisa ficar no seu lugar e deixar que o Espírito Santo trate você primeiro, para depois te usar no reino. Primeiro Deus faz em nós, depois faz através de nós. Glória a Deus. Amém? E aqui? João capítulo 3, versículo 6. Olha o que a Bíblia vai dizer em João capítulo 3, versículo 6. E isso aqui é importantíssimo. Jesus está conversando com Nicodemos. João capítulo 3, terceiro capítulo, versículo 6, ele diz assim, ó: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Terceiro princípio fundamental da autoridade espiritual à luz da Bíblia: a autoridade espiritual exige natureza espiritual. Pode repetir? A autoridade espiritual exige natureza espiritual. Isso é fundamental, natureza espiritual. Se não há novo nascimento, também não há autoridade espiritual. Não tem como um indivíduo que não nascer de novo receber a autoridade do Espírito. Se ele é carne, ele não recebe do Espírito. Na igreja, só tem autoridade espiritual quem é nascido de novo. E nascer de novo não é falar em línguas, é participar de um movimento espiritual íntimo. É muito sério isso. Escuta uma coisa: o que é nascido da carne não pode ser orientado, dirigido ou guiado pelo Espírito. A tragédia de muitos líderes da igreja contemporânea é que eles ainda não nasceram de novo. Nós temos gente na igreja que manda por tráfico de influência, manda porque o pai é rico, manda porque é filho do pastor, manda porque tem um movimentozinho gospel que endireitou a coisa, enviesou, arquitetou, configurou e empurrou a força. O indivíduo consegue ser uma contradição ambulante, um servo que não serve. A igreja é o contrário. A autoridade exige natureza espiritual.
Glória a Deus. Porque a natureza espiritual vai fazer você lembrar eternamente de onde você veio, quem é o rei da sua vida, quem é que manda em você, quem é que domina a sua vida. É isso que Deus faz com Isaías quando vai chamar ele no capítulo 6. Primeira coisa que Deus faz, ele está chorando a morte de Uzias, não fazia nem um ano ainda. A Bíblia diz no ano em que morreu o rei Uzias, não fazia um ano ainda. E ele vai lá chorar, e aí a Bíblia mostra que aparece um rei, e ele diz, eu vi o rei. É Deus dizendo para ele, quem é o rei da sua vida? Glória a Deus. Esse indivíduo que passou ou aquele que você não consegue nem descrever? Quem que é o rei da sua vida? Porque se Deus não for o rei da sua vida, outras coisas vão tomar esse lugar. É muito sério isso. Sabe o que é incrível de João? Capítulo 3, João coloca uma conversa de Jesus com Nicodemos, uma conversa tão importante que ela deveria provavelmente ser tema das explicações de Paulo, mas não foi. A doutrina do novo nascimento está restrita a esse capítulo. Interessante isso. Ninguém mais fala, mas é profundo, está aqui. E Jesus vai dizer para Nicodemos o seguinte: olha, Nicodemos, o vento sopra onde quer. Irmão, pensa na raiva que a gente tem disso até hoje. Ninguém controla o Espírito de Deus, ele é livre. É vento que sopra onde quer. Você ouve a voz dele, ou seja, ele é comunicativo, mas você não sabe nem de onde ele vem e nem para onde ele vai. Ele é misterioso, irritantemente misterioso. Não dá para controlar, não dá para dizer Espírito, vira à esquerda. Ele não vai. O Espírito não sopra sobre aquela fulana, ele sopra. O Espírito é livre, ele pega todo mundo, ele não está nem aí. Não pede licença para ninguém. O Espírito é Senhor da igreja e sopra se quiser, a hora que quiser, sobre quem quiser. E se ele não quiser, ele não sopra. É o Espírito livre. Sabe qual é a maior tragédia da igreja brasileira hoje? Ela não é livre. Ela não sabe ser livre, ela tem medo da liberdade. Existe uma síndrome na igreja, a síndrome do bandido. O indivíduo fica 30 anos preso, quando ele sai, tem tanto medo da liberdade que ele comete um crime para voltar para o único lugar que ele tem assim, aquele domínio, que é a cadeia. Tem quem tem tanto medo da liberdade que ele fica com medo de tudo que aparece. Ele tem medo de internet, né? De redes sociais. Ele fica desesperado com novidades. O negócio dele é o cheiro de mofo da igreja evangélica lá atrás. Tudo dele é saudosismo, porque ele confunde antiguidade com eternidade. Deixa o Espírito Santo lubrificar as dobradiças dessa porta. Jesus chama a gente para um novo tempo, arejado pelo Espírito, a mente capaz de entender o tempo que vive, ser sal e luz e fazer diferença na história hoje. O Espírito que te usa hoje, que conta com você hoje. Apóstolo Deus. Agora olha que interessante, volta lá em Mateus capítulo 28, texto que nós lemos. Mateus capítulo 28, e olha que interessante o que diz o versículo 18. Mateus 28, versículo 18, para a gente entrar no quarto princípio fundamental da autoridade espiritual. Mateus capítulo 28, versículo 18. É impressionante o que Jesus coloca para nós aqui. Olha o que Jesus diz. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Quarto princípio, a autoridade vem de Cristo, portanto quem manda é Ele. Ponto. Você pode repetir? A autoridade vem de Cristo. Portanto quem manda é Ele. Quer ver uma coisa tremenda? Jesus podia, irmão, olha para mim aqui, ó. Jesus está ressurreto. Ele acabou de vencer a morte, assumiu a sua glória, vai voltar para o céu. Ele podia marcar o melhor lugar do mundo, de todos os tempos, para se manifestar agora para os discípulos. Ele podia falar: gente, vou pagar a passagem aérea de vocês, primeira classe, vocês vão para a Grécia. Eu vou subir aos céus na frente do Partenon, pensa. Não, vou para Coliseu em Roma, que é para acabar com o Império Romano. O que Jesus faz? Vai para o monte aí, nem o nome ele dá, vai para o monte que eu vou indicar para vocês, lá na Galileia, que é de pobre. É incrível isso. Em vez de eles subirem, eles vão descendo. Galileia é descendo. Quem já foi a Israel sabe disso. É para baixo. Aí Jesus falou: gente, é o seguinte, nós estamos em Jerusalém, desce, vai para Galileia. Eu vou encontrar com vocês num monte por lá. Lugar de gente pequena que serve por amor. Galileia é gente com o pé no chão. Galileia é favela. Galileia é quebrada, é beco. Não tem a ver com império, trono, autoridade. Não tem a ver com a classe A, B, C. Galileia é classe Z. Por ali. Sabe onde é? Já foi lá? Galileia é Nínive, terra que ninguém quer ir. Lugar complicado, lugarzinho difícil de andar, que você não vai de noite.
Lugar que você anda com tensão, com um frio na boca do estômago terrível, joelho vacilante. Galileia, terra da dependência. Você sabe se que entra, mas não sabe se sai. Galileia é a igreja, lugar onde você está, porque o Espírito ainda está aqui. Se ele não tivesse, o irmão do seu lado podia te matar. Glória a Deus. Nós vivemos um estado de Galileia. Quer ver uma coisa que é incrível? A agenda de Jesus é uma agenda toda em comunhão. Quando o diabo tenta ele, que ele vence, o diabo oferece para ele 3 lugares. Olha o que o diabo diz: transforme as pedras em pães. Em outras palavras, mostre o teu poder. Aí você vai transformar o deserto onde você está numa terra de abundância. Você vai ser um político sonhado pelo mundo, o cara que transforma pedra em pão. O que mais tem no mundo é pedra. O povo vai te amar, Jesus. Fica no deserto da glória. Jesus rejeita. Ele leva no pináculo do templo, no alto dos montes, todo esse reino aí, ó, é meu e eu te dou. Você não quer usar o seu poder? Eu uso o meu. Eu sou mais humilde que você. Jesus rejeita, ele leva no pináculo do templo, Jerusalém, sede do império religioso, as engrenagens funcionando, um monte de sacerdote entrando e saindo. Jesus, você não quer usar o seu poder nem o meu, uso da religião, porque aqui embaixo, Jesus, o negócio é na base do poder. Aí vem Lucas 4,14, do poder do Espírito, o único que o diabo não ofereceu, porque não tinha. Jesus desceu para a Galileia, ele foi para a Galileia assim que venceu o diabo. Então assim que ele venceu a morte, ele volta para a Galileia, porque a agenda do deserto é a mesma da ressurreição. Portanto, a igreja só tem autoridade quando tem a agenda de Jesus, quando segue a Cristo, quando vive com Cristo, quando no deserto está com Cristo, no topo do monte está com Cristo, na igreja está com Cristo. É Cristo acima de tudo. Glória a Deus. Glória a Deus. Fundamental. Glória a Deus. Glória a Deus. Você que é candidato a pastor, se você aplaudir, não sei se vai aplaudir a próxima frase, não. Porque escuta uma coisa: na igreja não existe um ungidão. Se você quer ser pastor para ser um ungido, sai fora. Você vê aquele povo que fala assim, toca no ungido. Isso se transformou numa lábia malandra para poder fazer pecado à vontade sem que ninguém fale nada. É corporativismo gospel, todo mundo sabe, mas ninguém diz nada. Por quê? Porque não toca no ungido. Isso não tem nada a ver com esse negócio aí. Quem é ungido da igreja é Cristo. Toda e qualquer unção que nós temos aqui deriva dele, é por derivação. Se estivermos nele, temos a unção. Saiu dele, já não temos mais. Estamos vazios, outros, prontos para morrer. Glória a Deus. Você quer ter unção e autoridade? Fique em Cristo. Se você está em Cristo, tem isso. Fora de Cristo, não tem nada. Glória a Deus. O que tem de gente querendo ser um ungidão, ele acha que ele pode. Não tem isso não existe. Sabe por quê? Qualquer coisa deriva de Cristo. Em Romanos 11:36, Paulo avisa: dele, por ele e para ele são todas as coisas. É verdade. Paulo vai dizer aos Colossenses que nele tudo subsiste. Sem ele nada do que foi feito se fez. E tem um povo que acha mesmo, chega a achar, inclusive, tem crente na igreja, que ele acha que o diabo e Jesus ficam brigando o tempo todo porque o diabo é inimigo de Deus, e não é. Olha para mim, o diabo não é inimigo de Deus, ele é meu inimigo, seu inimigo, porque Deus, para ele não consegue lutar e nem vencer. Para ser inimigo pressupõe condição de igualdade de forças no mínimo, e ele não tem. Ele já está derrotado, já perdeu, já acabou, não tem. Glória a Deus. Aleluia. A relação entre Deus e o diabo não é assim não, irmão. É assim, ó. É Deus arrebentando. Glória a Deus. O diabo é meu inimigo, é seu inimigo. E é com você que ele fica esperto. Por isso é bom entender isso. Sabe por quê? Tem gente que quando tira Cristo do centro, vira um perigo, porque ele vira um Deus de si mesmo. É tão sério isso. Sabe o que é mais estranho? O diabo sabe desse desejo nosso de estar no centro. Então ele coloca pequenas sugestões do que a gente pode fazer para ganhar mídia, para ganhar aplauso, massa, multidão. Você já viu gente que tem assim, aquele desejo com multidão tão grande? Isso é tão sério hoje que até as próprias pessoas que convidam a gente para ministrar nas igrejas já nos tratam como celebridades. E eles acham ruim quando a gente chega assim simples. Você quer ver, irmão? Se você andar comigo uns tempos, você vai ver a cara de angústia dos irmãos quando vão buscar no aeroporto. Eles imaginam que está vindo para São Horizonte. O que eles imaginam? O cara que desce, cheio de coisas, cheio de aparato, assessores e aquela coisa. Aí vem eu de calça jeans, camiseta e tênis, porque eu só ouço aqui. Aí eles ficam assim desesperados, olhando por trás. Tipo assim, esse cara deve ser o bolso do pastor. É um desespero. Eu sou condenado à segunda opinião. É só depois que eu falo. A primeira é só a graça.
O povo acha ruim você não ser a celebridade que eles querem. É. Eles querem o ídolo. Eles gostam disso. A minha esposa sempre anda comigo, sempre que dá, quando não é época de escola do nosso filho. Nós estávamos agora ministrando uma convenção. Isso que é mais terrível, uma convenção. Só pastores e líderes de uma igreja em Goiânia. Olha só que terrível. Primeiro que o irmão já mandou um carro para buscar a gente. Isso aqui eu falei, meu Deus, estou ficando importante, né? Aí entra assim, literalmente num camarim, mesa, fruta, aquela coisa. É bom cuidar dos irmãos, mas a coisa estava estranha. E o pastor entra lá e fala para mim assim, pastor, entra lá e fala para mim, minha esposa estava do lado, o senhor fica aqui, o culto começou lá, quando der assim umas 8 e pouquinho, a gente anuncia. Sabe aquela coisa cinematográfica? Assim? A gente te anuncia, você entra, tipo assim, te dou o microfone, você quebra tudo. Vai isso. Eu falei para ele, pastor, posso cultuar? Posso cultuar? Eu gosto de chegar cedo, por isso. Glória a Deus, glória a Deus. Vou cultuar. Glória a Deus. Pregar é consequência do processo, mas eu quero cultuar com os irmãos, até porque cultuando eu sinto o clima da igreja, faço uma hermenêutica social, quem é meu público, quem me ouve, vejo mães, vejo crianças, sinto o cheiro de gente, eu preciso de gente, eu quero ver as pessoas, tocar na mão dos irmãos, saber como se comportam, como eles cantam os hinos, como que o pastor ordena a igreja, eu vejo tudo, pastor. Depois eu prego, inserido no processo, não como alguém que vem de fora, como um enxerto no corpo, um parasita que não conhece o ambiente. Eu estou dentro, faço parte do momento. Cristo falou comigo, esteve no culto, eu estava com ele, posso cultuar? Glória a Deus, glória a Deus. Desconfie de todo pregador que chega tarde. Glória a Deus, é verdade. É verdade. Glória a Deus. É bom estar no meio do povo, sentir gente. Aleluia. Relaxa, não estou observando você não. Os irmãos ficam tristes agora. Vamos lá em Lucas capítulo 8. Vocês ainda podem me ouvir mais um tempo? Vem. Se ficar cansado, aí fica ruim, né? Lucas capítulo 8, olha o versículo 38 e 39. Olha que tremendo. Quinto princípio de autoridade espiritual à luz da Bíblia, que é extraordinário. Isso aqui é fundamental entender. Dá de problema em cima disso. Lucas capítulo 8, versículos 38 e 39. Jesus expulsa os demônios do Gadareno. O Gadareno é um tipo de endemoniado que eu nunca vi nenhuma igreja fazer campanha para ter. Já fiz fazer campanha para longe, nunca para receber. Olha o que diz o 38 e 39. O homem de quem haviam saído os demônios suplicava-lhe. O original grego aqui é com muita ênfase mesmo. Suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Mas Jesus o mandou embora. Irmão, Jesus disse mais vezes: vai para sua casa do que siga-me. É interessante isso. Jesus mandou ele embora dizendo: volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Assim o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Olha para mim aqui, quinto princípio. Glória a Deus. A autoridade espiritual não é sobre as pessoas, mas sobre espíritos e sistemas malignos. Glória a Deus. Repete, a autoridade espiritual, Autoridade espiritual não é sobre pessoas, não é pessoas, mas sobre espíritos mas sobre e espíritos. sistemas malignos. Sistema maligno. Glória a Irmão, Deus. que coisa espetacular que é isso. Glória a Jesus liberta o Gadareno de duas possessões: da possessão dos demônios e da possessão da sociedade. Pensa numa cidade esquisita, nem o diabo queria ficar lá, irmão. Você quer ver uma coisa? O diabo gosta de plateia. Tudo que ele faz é barulho, é bagunça para o povo ver. Menos em Gadara. Em Gadara a Bíblia diz que quando os demônios o possuíam, levava ele para lugares solitários. Olha que esquisito. Tirava o povo, o demônio tirava o endemoniado do meio do povo. Nem o diabo queria ficar lá. Sabe por quê? Porque é uma sociedade que coloca o endemoniado na vitrine. Porque quando o endemoniado está na vitrine, ele é o pecador oficial. E se ele é o pecador oficial, todo mundo peca nos bastidores, porque tem bode expiatório, quem leva a culpa. Agora Jesus vem e acaba com a festa, tira o endemoniado e deixa todo mundo livre, frente a frente com a sua miséria, porque isso gera raiva. Aí Jesus expulsa os demônios e as pessoas expulsam Jesus. O que Jesus fez com os demônios, a sociedade faz com Jesus, e manda que ele se retire da terra deles. Sabe o que Jesus faz com o Gadareno? O Gadareno suplica: deixa eu ir contigo. Jesus diz: não,
Você está acostumado a ser possuído e está com medo da liberdade, quer trocar de possessão. Senhor, saiu os demônios entre o Senhor, a sua possessão deve ser melhor. Não, vai para casa. É melhor você ser um a mais lá em casa do que mais um aqui. Eu não quero um movimento de gente fazendo bagunça espiritual. Eu quero gente na vida de gente, mudando famílias, no meio das casas, mostrando o que Deus fez na história. Glória a Deus. Glória a Deus. Jamais use a autoridade que Deus te deu para humilhar ou destruir pessoas. Autoridade espiritual é de reconstrução, nunca de destruição. Glória a Deus. Jesus diz em João 10:10, o diabo é que vem para matar, roubar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em plenitude, a melhor palavra. Glória a Deus. Vida de verdade. É por isso que, olha para mim aqui, ó, é por isso que eu fico louco da vida quando eu vejo a igreja entrevistar demônio. O indivíduo bota a gente na coleira assim, ó, vai demônio. É verdade. Aí esses dias eu vi um indivíduo falar que foi numa igreja, um amigo meu, um cantor, foi numa igreja, e ele disse que tinha literalmente um culto só disso. Chega a ser engraçado, você vai rir, mas é verdade, demônio na fila para ser entrevistado. É um talk show infernal, né? The hell, deve ser. Mano, impressionante. Sabe, imagina a cena, os demônios todos na fila, esperando. Até o próximo, você é próximo, né? O demônio pega a senha e vai lá e fala, e aí demônio, você está aqui? Não, estou na outra igreja. Ele é mentiroso, ele está lá, né, mano? Os caras não raciocinam. É brincadeira? Que maravilha. E faz o indivíduo rastejar, tirar o ferro, pisar, e vai dando aquele curso. Olha para mim aqui, ó. Toda vez que você vê isso, dá uma olhada na cara de quem está mandando. Ele está endemoniado. É verdade. Esse é o problema. Sabe como é que se faz esse demônio? Expulsa e bota a pessoa de pé para voltar para a sua família e glorificar o nome de Deus na casa dele, na história dele, na vida dele. Esse tipo de jogo macabro, de Blade celestial, caçador de vampiro, é perigoso. Existe uma vampirização teológica, gente que gosta dessa coisa monstruosa. Sabe? Você já viu aqueles irmãos que só gosta de testemunho mirabolante? Quanto mais mirabolante, esquisito, que eu comia cadáver, arrancava fora, né? Lembra? Morava no cemitério e tal, desaparecia, sumia do nada, e aparecia atrás de vocês. Fala, meu Deus, você assim, tem umas igrejas que é proibido ser normal, irmão. Se você só aceitou Jesus, entrou na igreja, foi batizado, cresceu e é crente, não, isso aí. Legal aqui, nós somos a igreja dos ex, até estúpido serve. A gente não precisa disso. A gente precisa de uma fé lúcida o suficiente para entender que qualquer um que está aqui foi liberto. De quem? Das garras do pecado. Por isso é salvo, é livre. E pode adorar a Deus com plenitude, coração e peito aberto. Glória a Deus. Ele é livre por isso. Então guarde isso. A autoridade espiritual não é sobre pessoas. É sobre espíritos e sistemas malignos. Sistema maligno também pode ser um sistema que comanda igrejas. Um sistema que transforma uma igreja numa grife, onde só quem pode participar é quem tem. Sistema malignizado é quando você oprime a empregada doméstica, não paga os direitos, arrebenta com ela. Aqui é crente, em casa humilha a empregada doméstica, toma coca e dá suquinho para ela. Sistema maligno. É quando você é injusto. É quando numa guerra de injustiça você fica neutro. Quando você fica neutro, se supõe que você está do lado do opressor. São sistemas malignos. Sistema maligno é agora quando você vota errado. Vota porque ganhou um milheiro de bloco. Vota porque o fulano falou. Um indivíduo liga para mim esse dia, pastor, eu quero que você me ajuda, você é candidato a deputado. Depende. Preciso ver seu projeto, o que você faz. Não quero votar em você só porque você é legal. Quem que é você? O que você tem pensando? Qual que é a tua meta, teu objetivo? Sistemas malignos. Cuidado com os sistemas malignos. Nem sempre o diabo joga a gente no chão e faz caras e bocas, porque ele sabe que isso para ele é negócio feio. Ele cai, a gente vem, expulsa e a pessoa está livre. Então ele prefere ficar quietinho no ambiente, sem que a gente perceba, mandando e desmandando na mente, às vezes com o microfone na mão. Por isso a igreja precisa tanto de uma coisa chamada discernimento. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou dizer uma coisa aqui que eu sei que você vai guardar para o resto da vida para discernimento. Olha para mim aqui. Você conhece alguém que tenha nascido sem nariz? Conhece algum crente assim sem nariz? Todo mundo tem, não é? Imagina essa cena aqui, ó. Crente come, que é uma bênção, todo mundo sabe disso. Aí você foi convidado para almoçar na casa do irmão aí, de uma irmã que cozinha demais. E a irmã faz aquela comida, e você sentado na mesa com uma fome terrível. Já viu?
Aí sai aquela fumacinha do prato, sabe aquela fumacinha que tem um milagre nela? Ela consegue trazer todos os ingredientes ao mesmo tempo? Não é à toa que o pica-pau vai levado por ela. Imagina que ela passa aqui no seu nariz assim, ó. Ela mandou mensagem pro seu cérebro: se prepara, festa. No que a mensagem chega no cérebro, sabe o que acontece com o seu corpo? Revolução. Você começa a salivar, a pupila dilata, você sente uma queda de pressão. Por isso procura um lugar para sentar. É verdade. Você procura um lugar para sentar, já se prepara, a palma da mão começa a transpirar. É, irmão. Você fica naquela alegria, glória, glória, manda. Agora olha para mim. Imagina que vem aquele prato, aí você pega o garfo, vai logo naquele pedação de carne que tem lá, bota. Se aquilo lá tiver estragado, vai sair uma fumacinha que vai passar aqui e mandar uma mensagem 2 vezes mais violenta. Ela vai dizer: intruso, não deixa. Ó, é tão forte que se você botar, sai. E daqui para baixo o mecanismo é feito para descer, mas é tão forte que reverte e joga para fora. Sabe o que é isso aí? Discernimento. O discernimento é o nariz espiritual da igreja. Ela capta a fragrância do que não é de Deus. Se entrar, sai. Porque Deus se preocupa com a saúde espiritual do seu povo. Com a igreja genuína, limpa. Vai lá na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Filipenses 2, 3, que é um texto espetacular de Paulo. E eu sou apaixonado pela carta que ele escreve aos Filipenses, que é uma carta incrível, de uma igreja tremenda, onde tinha gente de todas as classes sociais, e mesmo assim todo mundo se amando pela base da glória. Tinha problema como a gente tem, mas tinha um apóstolo para escrever para eles. Filipenses capítulo 2, versículo 3, nosso sexto, penúltimo princípio dessa noite. Filipenses 2, 3 diz assim, olha o que Paulo diz. Por que a gente esquece desses textos? Eu acho incrível isso. Paulo coloca lá: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas, humildemente, considerem os outros superiores a si mesmos. Glória a Deus. Considerar o irmão rico superior a mim é fácil, complicado é o pobre. Considerar o irmão que canta muito superior a mim, tranquilo. Difícil é o desafinado que insiste em cantar mais alto porque não tem ouvido musical. E eu preciso lembrar a você que no peito dos desafinados também nasce adoração. É interessante isso. Guarda aí, ó. Autoridade espiritual não é arrogância ministerial. Repete comigo: autoridade espiritual não é arrogância ministerial. John Stott, um teólogo espetacular, ele escreveu o seguinte: olha que tremendo. O símbolo de uma liderança autenticamente cristã não é a veste de púrpura de um imperador, mas o avental batido de um escravo. Não é um trono de marfim e ouro, mas uma bacia de água para lavagem dos pés. Glória. Serve. Gente que tem uma toalha enrolada na cintura, gente que tem um avental, que tem a mão suja de graxa. Serve ao que transpira. Quando eu fui missionário no interior do estado do Ceará, eu e a minha esposa, nós fomos uma vez visitar um irmão lá que tinha umas lavouras de pimentão, tomate, e nós chegamos por volta de 5 e pouquinho da tarde, e eu percebi que os trabalhadores da lavoura, uma correria imensa, os caras transpiravam de pingar, e eu falei para ele: o que está acontecendo? A coisa está tão acelerada. E ele falou para mim: é porque agora é a última hora do trabalho, e na última hora enche de mosquito, borrachudo, e eles enchem, é terrível. Então quanto mais você transpirar, menos o mosquito vem, porque ele não gosta do suor. Aí eu lembrei: a igreja está na última hora, e quem está na última hora da igreja trabalha. Se tua camisa está suada, o mosquito da vaidade não entra, da fofoca não entra, da injúria não entra, porque você transpira, trabalha. Deus, aleluia. Sério? Olha, irmão, o que tem de gente querendo entrar no ministério, mas é preguiçoso, não está escrito. Os rabinos têm um ditado que eu acho tremendo. Eles dizem que o diabo tenta todo mundo, mas o preguiçoso tenta o diabo. Imagina. Porque nem o diabo consegue ficar quieto. Ele tem alguma coisa para fazer, mas o preguiçoso não, ele resolve ficar dele. E tem um outro lado, um lado mais filosófico da preguiça. Alguns filósofos dizem que o preguiçoso é aquele que faz tudo rápido demais, para sobrar mais tempo para descansar. Faz mal feito. É um incompetente. O que tem de gente fazendo isso? E aí ele acha que ser obreiro é simples, é ficar sentadinho lá, de terno e gravata, dando ordens. Aí quando ele entra no ministério, sabe o que ele descobre? Que ministério é trabalho pesado 24 horas por dia. Glória a Deus. É por isso que Jeremias no capítulo 20 fala: o Senhor me enganou. Fala para Deus: o Senhor me enganou, me seduziste, é o original hebraico. Sabe por quê? Eu pergunto para quem é obreiro aqui há mais tempo, pastor Braga, por exemplo: se Deus chamasse vocês
antes e mostrasse todos os problemas do ministério, você aceitaria ser pastor? Deus nos enganou. É a lógica de Jeremias. Senhor, o senhor veio com esse jeito do senhor aí, chamou, eu não aguentei. Quando eu entrei que eu vi que o negócio era ruim. E tem gente que acha que ser pastor é legal, ficar sentadinho lá, dando ordem, ser pastor tranquilo. É igual um pastor que estava contando numa igreja, 3 horas da tarde, ele sentiu um peso no coração, Deus falou, levanta e vai orar pelo rapaz. Um rapaz colocou na mente dele, ele foi orar e ficou até as 4:30 da tarde orando pelo rapaz. Aí levantou, saiu lá fora, pegou um